Eu sou Carlos Ronchi e continuamos aqui na nossa saga de entender o que é a cultura, não é mesmo? Que coisa maravilhosa estar aqui com você. Tenho certeza que você tem aprendido muito aqui conosco sobre cultura. E o que hoje eu quero discutir? Que a cultura, como não é um bloco monolítico, ou seja, não é um bloco sólido, só sim, ele precisa ser interpretado em níveis, exatamente. Então vou fazer algumas analogias para que você possa entender o que eu quero dizer com relação a esses níveis da cultura. O Morgan falava que a gente deveria entender a cultura conforme um iceberg. Ter a parte visível do iceberg, ou seja, pensando em cultura, é aquilo que facilmente a gente detecta. Quando eu entro numa empresa, é rápido eu ver os uniformes, o layout, as normas, as regras, ou seja, coisas visíveis, fáceis de serem percebidas. Mas ele também dizia, tal como o iceberg, que o iceberg tem uma parte que está submersa, ou seja, eu mais ou menos sei o que é a parte submersa desse iceberg, mas não consigo definir a sua profundidade, o seu tamanho, sem realmente mergulhar. E aí é que ele fazia essa analogia, que a parte submersa da cultura está muito associada aos inconsciente, às crenças, aos pressupostos, coisas que não é no primeiro olhar que eu consigo definir. Então, veja que coisa interessante, os níveis profundos e os níveis mais visíveis, segundo Morgan. Também podemos analisar a cultura tal como uma cebola. A parte externa é muito mais fácil, eu sei se a cebola está bonita, olhando, mas, por exemplo, se ela tiver alguma coisa estragada dentro, só eu indo descascá-la. A mesma situação a cultura. Num primeiro momento é fácil reconhecer a parte externa da cebola, ou seja, a parte visível da cultura, mas para desvendá-la eu tenho que tirar, descascar essa cebola, descascar essa cultura para chegar até o seu núcleo e aí sim compreender melhor o que é essa cultura. E o Schein, ele dizia que a cultura pode ser avaliada em 3 níveis. Primeiro, os artefatos, ou seja, a parte mais tranquila de se avaliar, tipo as estruturas, os processos. Porém, ele dizia que não é tão fácil assim decifrar os artefatos. Eu tenho que estar lá no dia a dia para conseguir mapear esses artefatos. Ele também fala no segundo nível, que são os valores casados. Os valores casados estão associados às estratégias da empresa, os objetivos e a sua filosofia. Isso até é fácil, Se você trabalha numa empresa aí de médio e grande porte, você já ouviu falar de visão, missão, planejamento estratégico, ações estratégicas. Então, valores casados cabem nisso aí. Então, isso é uma parte da cultura. E o terceiro e último nível que o Schein explicava era associado às certezas tácitas. Aí, ele já dizia que isso tinha a ver com o inconsciente, isso tinha a ver com sentimentos, isso tinha a ver com crenças e eram muito difíceis, são muito difíceis de serem descobertas. Novamente, não basta passar um breve período dentro da empresa para eu desvendar essa parte da cultura. Isso requer um estudo muito mais intenso. Eu tenho que participar de reuniões, eu tenho que me envolver no cotidiano, eu tenho que mergulhar numa pesquisa etnográfica. Ou seja, eu tenho que viver o dia a dia tal qual eu fosse um daqueles, para poder chegar mais próximo, para entender realmente o que é a cultura. Então veja, ao mesmo tempo que cultura permeia a nossa vida, não é tão fácil assim desvendá-la, não é mesmo? Mas veja, como é interessante, quanto mais a gente estuda a cultura, mais empolgado a gente vai ficando. E não esqueça, inteligência cultural é fundamental. Gostou de todas essas dicas? Continue acessando o nosso site, tem coisas muito mais legais lá. Olha, isso vai turbinar a sua carreira. Um abraço e até a próxima.